Antônio La Selva se depara com uma situação na qual ele nunca se deparou. Sua empresa está indo à falência e só Caio pode lhe ajudar. E ele pede ajuda justamente ao filho que ele renegou a vida toda. Tudo aconteceu quando o milionário foi negligente e não soube cuidar das águas que tinha na sua terra. E ele começou a se deparar com a possibilidade de perder tudo. E ele recorreu ao extremo, que foi tomar à força as terras de Aline. E para isso, ele fez de tudo, moveu céus e terras para tentar tomar o que ele acredita ser seu por direito, já que o seu pai, lá no passado, passou as terras para o sogro de Aline, lá no passado. E ele acredita que o pai dele teve um disparate e passou essas terras de uma forma que ele não concorda. Resumindo muito, depois de saber que suas terras estavam faltando água, ele resolveu a qualquer custo tomar essas terras. E para isso ele ceifou a vida do marido de Aline, mandou Aline para a prisão. E não para por aí não. Ele falou para todo mundo da região não ajudar a Aline, não deixou a Aline voltar da aula. A Aline foi presa injustamente. A corporativa, que é dele, a Aline não pode comprar nada lá. Mas uma das suas últimas maldades foi tentar tirar a vida de Aline. E o pai de Caio mandou foi Ramiro fazer isso. Ramiro foi lá e quando estava próximo a tirar a vida de Aline, ele estava afogando a mãe de João. Foi aí que Caio apareceu. E quando ele ouve o barulho de Aline pedindo socorro, Caio vai correndo imediatamente. Quando chega, ele se depara com o Ramiro afogando Aline. É isso mesmo, meus caros. E aí, o Ramiro saiu correndo. Nesse momento, ele vai logo saber como que a Aline tá. A Aline estava desacordada e ele presta os primeiros socorros. A Aline acorda e Caio pede para ela não falar nada, para ela se recuperar o fôlego. Depois ela fala. Depois o clima fica até romântico, eles acabam se beijando. Mas a ruína de Antônio começa a partir desse momento. Com a perda de Daniel, ele acaba descobrindo que sua mulher o traía durante muito tempo com o seu irmão. Ele começa a frequentar o bar que era de Cândida, que agora quem herdou foi Berenice. E ele começa a se envolver com a própria Berenice. Antônio larga de lado a fazenda e começa a se jogar no mundo da farra. É isso mesmo, gente. E a empresa de Antônio vai de mal a pior. E ele só recebe a notícia de que suas terras, suas plantações estão toda arruinada. Antônio se depara em uma situação na qual ele nunca imaginou um dia acontecer. E ele vai contar com a ajuda de Caio. Ele se depara e descobre que a única pessoa que realmente gosta dele, que o ama de verdade, que é o Caio. É o Caio, o filho legítimo de Antônio, o único filho que Antônio La Selva tem no mundo. E ele vê Caio como um herói, um salvador da sua vida. Caio começa a intervir a pedido do pai. Caio começa a construir um poço artesanal e recupera toda a plantação de Antônio, fazendo o milionário olhar para ele com outro olhar. Antônio chegou próximo à falência, chegou à beira. Se não fosse por Caio, isso iria acontecer. Deixe um like, se inscreva no canal. Macete muito no like. Continuando aqui. E o milionário se depara em uma situação na qual ele nunca poderia imaginar. Irene se envolvendo com o marido de Petra, o Luigi. Quando o milionário flagra essa situação e descobre que eles dois estavam arquitetando para roubar tudo o que te restava, o Antônio bola um plano com o seu filho, que agora ele o ama. O plano é o seguinte: ele vai forjar sua morte.
ou com o intuito de deixar Irene sem nada e se vingar da sua esposa. E ele vai fazer isso, vai executar com um requinte de detalhes. Tem muitos detalhes e que vai fazer a gente lembrar de uma novela que rendeu para Valci Carrasco o prêmio do Emmy, o maior prêmio na categoria série e novela. É um Emmy. Ele ganhou Império e ele vai praticamente desenhar muito parecido com o Comendador, que forjou a morte. Um contexto, digamos assim, completamente diferente. O contexto de Antônio é uma vingança, não é mesmo? Bom, será que vai dar certo essa vingança? A Irene me parece ser muito esperta. Por que eu estou dizendo isso? Porque na realidade, quem desmascarou ela foi Caio. Ela conseguiu enganar Antônio esses anos todos. Antônio não percebeu que ele era casado com uma mulher completamente manipuladora e gananciosa e ambiciosa, muito mais que ele. E era capaz de tudo para conquistar seu objetivo. E de fato, ela conquistou. Ela se casou com Antônio. Ela conseguiu se casar com Antônio, conseguiu fisgar Antônio, conseguiu fazer Antônio acreditar que os filhos que era dela com outro homem era de Antônio. Detalhe muito importante, você vê como ela é boa em manipulação, é que Antônio conheceu ela no bar de Cândida. Daí vocês entendem que um homem daquela posição, que diz que família é o pilar da sociedade, e realmente eu também considero isso, a gente vai formar a sociedade com a família que a gente tem em casa, todo mundo cuidando muito bem, enfim, mas um homem que parece em alguns sentidos, digamos assim, conservador. Antônio me parece muito conservador, quando eu falo em alguns sentidos, tá bom? Porque ao longo desses anos todo, ele nunca traiu Irene. Ele vai trair ela quando ele descobrir uma traição dela. Então, ele, nesse laço matrimonial, ele sempre foi fiel. Nunca passou essa barreira, que eu posso dizer assim a vocês, que é a barreira da traição. Agora, questão de tratamento, ele deixou muito a desejar, né? Tratava super mal a esposa, enfim. Então, assim, ele foi muito enganado por essa mulher durante muito tempo, muito tempo. Ou seja, o que eu tô querendo dizer com tudo isso é o seguinte, é que ela é muito mais esperta que ele. Se ele acha que ele é o gênio, o esperto, ele que bola os melhores planos, ele consegue conquistar tudo, parece que não é bem assim não. A mulher que está do lado dele consegue muito mais que ele, porque ela veio de um bar, ela é a mulher da vida, conheceu Antônio de lá, conseguiu fisgar Antônio, conseguiu se casar com Antônio, conseguiu fazer Antônio se convencer que o filho que ela estava esperando era dele. Imagine você acreditar que uma mulher que é da vida, que trabalha em um bar, que tá grávida de você, o que te leva a crer que essa mulher não se envolvia com os outros homens também, sem preservativo? Tá certo? Então, assim, ela convenceu e convenceu muito bem. Fez Antônio cair igual um patinho, né? A conversa dela. Então, pra você ver como ela é boa em manipulação. Imagine de estratégia, de planos maquiavélicos. Enfim, ela deve ser muito melhor que Antônio. Então acho que vai ser uma quebra de braço aí muito boa aí pra gente acompanhar. Mas de que lado vocês estão nessa história? Comente aí muito, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e acione a notificação, tá certo? Sempre que a gente publicar vídeos novos aqui nesse canal, vocês serão os primeiros a saber. Até o próximo vídeo.